Cristina, antes de mais, muito obrigada por aceitares este convite para falar aqui ao Correio da Manhã Canadá. Eu vou tomar a liberdade de te tratar por tu. Exato, e fazes muito bem, Teresa, é isso mesmo. Facilita aqui a nossa conversa. Exatamente, uma conversa um bocadinho mais informal. E hoje Certo. vou falar muito sobre esta questão da gratidão, a propósito do Thanksgiving. Certo. Porque a gratidão é quase um sinónimo deste feriado, não é? É um feriado que serve para agradecer os acontecimentos do passado ano, e, enfim, é dedicado à gratidão mesmo. Exatamente. E por aí que eu gostava de começar a nossa conversa, perguntando-te se para ti faz sentido que exista este feriado, um feriado realmente dedicado à gratidão. Achas que faz sentido? E se sim, porquê? Olha, Teresa, eu acho, olha, deixa-me reforçar a minha também, o meu agradecimento e a minha gratidão pelo convite que me Obrigada. interessaste e por este desafio. Gosto sempre de conversar sobre estas coisas, não é? Sobre estas temáticas, e portanto espero que aqui eu possa dar um contributo com algumas anotações e algumas reflexões. Sobre o dia, olha, eu diria assim, e por que não? Sabes que eu sou assim um bocadinho avessa e às vezes um bocadinho crítica, mas no bom sentido em relação aos dias, com D maiúsculo. Dia do pai, dia da mãe, dia do planeta, etc. Eu acho que esses dias são todos os dias, não é? E portanto, mas também não vejo inconveniente, não é? Nem vou votar contra, a que haja, até porque é uma forma, por exemplo, em relação à gratidão, é uma forma de a realçar, de a enaltecer, de a evidenciar. E se calhar também é uma oportunidade para todos, aqueles que dão, se calhar, um verdadeiro significado ao dia, ou aqueles que, se calhar, porque não é o dia e se lembram que o dia está a acontecer, se calhar é um exercício, às vezes há pequenos exercícios que se propõem às pessoas e que são promotores da prática da gratidão, não é? Falaste aqui em exercícios, não é? Exercícios específicos para se exercer a gratidão, quer dizer que não é uma coisa que passa assim. Sim, sim. Que tipo de exercícios é que estás a falar? Olha, Teresa, porque se calhar nós pensamos todos que há coisas que às vezes nós somos diferentes, as pessoas nós somos diferentes uns dos outros, não é? E é um facto. Mas eventualmente, se calhar, para alguns de nós, a prática da gratidão, primeiro se calhar as pessoas eventualmente dizem, mas que coisa é esta? Mas pode não ser algo que decorre natural e espontaneamente, percebes? E portanto, se calhar há um empurrão com algumas práticas que depois vão sendo pequenos exercícios e que depois vão sendo adotados no nosso dia a dia e que fazem maravilhas. Repara, o que é que nós podemos fazer? Imagina, para mim resulta à noite, naquela fase em que vamos dormir e já eventualmente desligamos, ou se temos televisão e telemóvel no quarto, para quem tem, já desligou, já se desconectou, não é? E portanto estás pronta, ali a luz vais desligar a luz, e, portanto estás naquela, para mim resulta quase também já sem luz, é rever o meu dia, imagina o que aconteceu logo à noite, rever o meu dia e identificar situações em relação às quais eu estou grata. E, portanto, até porque esse exercício de reflexão e de reveres ou repassares o teu dia mais detalhadamente, nesse momento, nessa antecâmara do sono, não é? Embala, dos efeitos positivos que se associa à prática da gratidão, é o impacto positivo que tem na nossa saúde física, nomeadamente na qualidade do sono. Portanto, pode ajudar ali até naquele embalo, naquele limbo, sabes, de entrarmos no sono. E então, exercício simples, rever o que aconteceu durante o dia e, por exemplo, eu de certeza que logo à noite posso fazer isto que é, olha que simpático, foi a interação que eu tive hoje com a Teresa na conversa que tivemos. Ou outras circunstâncias, sabes, Teresa, que muitas vezes neste afã e na correria do nosso dia, há pequenas coisas que nos escapam e às vezes pensamos assim, se calhar, eu não tenho nada, não vejo nada, o meu dia foi péssimo, aconteceu, enfim, tudo um pouco, mas se calhar há alguma pequena coisa que nós podemos ir buscar e isso é um exercício. Há quem o faça à noite, para mim resulta à noite. Se me perguntares, fazes todos os dias, Teresa, pronto, vou ser sincera, falha, até porque há dias em que quando a luz se apaga, eu apago também, não é? O cansaço do dia, Claro. apagamos-nos junto.
mas para mim resulta fazê-lo à noite. Para algumas pessoas resulta fazê-lo, por exemplo, de manhã. Para mim, como tenho as minhas rotinas matinais, eu prefiro fazer este exercício à noite. E, portanto, isto tem um resultado positivo, por exemplo, até para experimentarmos, até para quem nos ouve, não pensar, mas isso se calhar não resulta, nada como é experimentar e perceber, mas persistir neste exercício e ver o que é que acontece, nomeadamente à nossa qualidade de sono. Faz sentido escrever uma lista, por exemplo, ou só pensar, enfim? Podes, olha, sim, essa é outra, por exemplo, então vamos lá assim, 2 ou 3 exercícios básicos. Aquilo que eu te referi, não é? De passar em revista, por exemplo, à noite ou de manhã, coisas simples, coisas que não implicam para as pessoas dizer assim, mas isso vai implicar um esforço enorme, é mais uma tarefa. Repara, há várias possibilidades, até de escrever, como tu dizes, por exemplo, para algumas pessoas ou para alguns de nós resulta uma espécie de diário. Não sei se tu escreveste, eu não era, quando miúda, não era assim muito, não me envolvi muito com a prática do diário, mas escrevia, não diariamente, mas escrevia. Também podes fazer isso, ou seja, um registro diário, numa espécie de diário, desses acontecimentos. Há quem tire fotografias, se calhar, por exemplo, até de acordo com a tua prática, ou até com a tua atividade profissional, se calhar até te agrada fazer uma coisa ou outra, mas podes fazer esse registro diário, escrito ou mental, vamos treinando, ou seja, para mim pode resultar de uma determinada forma e para ti de uma outra, e está certo, portanto vamos afinando aquilo que funciona. Outro desafio que eventualmente pode ser, para esta prática da gratidão, que eventualmente pode ser mais exigente ou implicar algum tempo, que é escrever a alguém. Escrever. Recomenda-se escrever, imagina escrever eu gosto das cartas, vou dizer assim, Teresa, à moda antiga, eu adoro escrever cartas e postais, portanto prefiro isso ao SMS, mas nós podemos encontrar formas de expressar e passar ao outro e comunicar com o outro e partilhar com o outro o quanto estamos gratas, não é, por qualquer coisa. Isto não se refere só, por exemplo, e uma coisa importante, Teresa, que de certo concordarás, e partilhar isso, escrever às pessoas ou ligar-lhes, às vezes escrever pode ser mais fácil, porque tu não o consegues de outra forma e porque não, se calhar expressas-te com mais detalhe e eventualmente libertas-te um bocadinho se calhar de algum desconforto que possa ser a situação frente a frente, não é? Mas partilhar, sublinhar, destacar ao outro e, portanto, não só um exercício importante para nós, como o outro se calhar vai utilizar aquela situação, aquela carta que recebeu naquele dia ou aquele telefonema na sua lista de gratidão, não é? Portanto, é uma espécie aqui de fenómeno de cadeia. Agora, o que seria mesmo importante, Teresa, é fazê-lo isso, eu estou a dizer, comunicar com as pessoas enquanto elas estão vivas. É interessante porque quando falamos em gratidão, parece que temos aqui duas espécies de destinatários da gratidão, não é? Sim. Entidade abstrata, por um lado, que eu não sei se pode ser Deus, não é? Quando tu te deixas e agradeces. Certo. Parece que agradeço a uma entidade abstrata, não é? E certo. A pessoas que existem mesmo, não é? Portanto, diria exatamente. A distinção entre a gratidão abstrata e a gratidão um bocadinho mais concreta. Olha, resulta nos dois casos, eu diria, nós podemos estar gratas, por exemplo, eu e tu, em relação a variedíssimas coisas, não só a pessoas, isto não se circunscreve a pessoas vivas ou uma entidade abstrata, quando nós, por exemplo, independentemente de termos uma orientação religiosa ou espiritual, ou ambas, não é porque elas se entrecruzam, mas eventualmente para alguns de nós ou para algumas pessoas que a questão não se consideram religiosas ou não têm uma referência específica, mas por exemplo algumas têm uma orientação mais espiritual e que depois pode ter, como tu dizias, essa designação, pode ser Deus, pode ser o universo, cada um encontrará a palavra que melhor serve, ou seja, sobretudo uma questão que é uma bússola para mim importante, que é o que faz sentido para nós. Mas dirias, da tua experiência como psicóloga e coach, que é mais fácil trabalhar a gratidão entre pessoas que são espirituais? É uma ótima questão a tua, Teresa. Naturalmente, eu diria assim,
todos podemos ser trabalhados, e a ideia é essa, a ideia maior, acho que se há um plano maior, é um plano de desenvolvimento, cada um de nós possa melhorar a vários níveis, não é? Não nesta linha, às vezes, que eu também acho, Teresa, um bocadinho empolada, se calhar até por uma série de profissionais nesta área, que às vezes é um bocadinho, parece que nos temos que tornar em super-homens e super-mulheres e lendários, e isto também traz uma carga de ansiedade imensa, percebes? Acima de tudo, eu acho que é possível que esse desenvolvimento, essa expansão da minha versão e da gratidão pode e deve acontecer com qualquer pessoa. Naturalmente que aqueles que já estão no caminho, não é, Teresa? Aqueles que já estão um bocadinho a percorrer e que já fizeram esse trabalho de expansão, por exemplo, de consciência, de abertura, naturalmente que são um terreno mais fértil, não é? Uma terra mais trabalhada, mais adubada, para onde as coisas florescem. Voltando aqui ao Thanksgiving deste ano, não é? Que no fundo agradeço o ano que passou. O ano que passou foi muito difícil, como sabemos, aliás a pandemia já dura há mais de um ano. Dirias que há alguma coisa que possamos agradecer à pandemia? A minha resposta é um redondo sim. Se calhar esta afirmação e essa tua pergunta daria pano para mangas, Teresa, se estivéssemos aqui numa conversa com vários intervenientes, de certo teríamos experiências diferentes. Eu pessoalmente agradeço, não é? E, portanto, aprendi, evoluí, expandi-me e a minha versão como pessoa progrediu. Eu vejo claramente como uma oportunidade, ainda que em alguns casos seja muito difícil, Teresa, que as pessoas digam não encontro como é que isto possa ser bom para a minha vida, até porque me levou familiares, mas o desafio que aí está, Teresa, para a gratidão e para o benefício que ela tem é dar um outro significado a essa situação. Por exemplo, há situações violentas de perda, que todos nós temos, que todos nós vamos ter num determinado momento. Repara, quando nós dizemos assim, imagina, os cenários de perda em que tornam, com certeza que alguém diga assim, não vejo em que é que isto foi positivo, porque eu perdi pessoas, familiares próximos e, portanto, perdi pessoas que me eram muito queridas. Claro que sim, que é extremamente doloroso e não será, eventualmente, no momento a seguir à perda que este exercício pode ser feito. Teresa, mas se calhar em determinada altura nós podemos dizer assim, que grata que eu estou, que apesar de ter perdido aquela pessoa, eu pude ter passado tempo de qualidade com ela, ainda que naquele tempo para mim foi curto, não é? Aquela pessoa tinha 40 anos, tinha 30 ou era um adolescente, é demolidor, mas se calhar em determinado momento e quando eu estiver aqui num processo também de cura, eu poderei dizer assim, que grata que eu estou, que apesar do tempo que eu até considero pouco, mas eu pude interagir com aquela pessoa que era divertida, que era bem disposta, que às vezes me dava umas respostas que eu até não queria, que eu não achava piada nenhuma, mas que, enfim, os chamados pontos nos is, percebes? Portanto, no fundo é ter a capacidade de olhar as coisas com otimismo e com uma perspectiva... E com outro olhar integrativo, Teresa, percebes? Porque se eu me deixo ficar na dor e não a transmuto, não a transformo, ela vai consumir-me, ela vai engolir-me. Para finalizarmos a nossa conversa, gostava de falar um bocadinho sobre o teu livro, não é? Porque além de yoga coach, professora, também é autora. Sim. E tens um livro que se chama Viver a Arte Maior de Acertos Constantes, não é? Olha, eu até me acompanhei na hipótese, não sabia qual era o guião. Pronto. Queria que me falasse um bocadinho sobre este livro, o que é que podemos encontrar? Olha, Teresa, é um livro, o livro eu publiquei-o em 2018 pela Chiado,
é a minha meu primeiro livro, não é? Apesar da minha atividade também como docente e, portanto, também haver ali. Mas esta é uma modalidade diferente, normalmente é um livro que não está diretamente relacionado com a minha prática profissional, mas que tem um bocadinho da minha experiência, da minha prática, porque nós, enfim, não nos conseguimos, não é, libertar, nem eu tinha essa intenção, de todo o nosso amontoado de experiências. E, portanto, eu tinha muita vontade, sabes, é um bocadinho aquela sensação, e tu conheces isso, ou identificas-te, que não é nada original, mas nós percebemos isso muito bem quando ouvimos outras pessoas. No fundo, parece que isto é um parto, uma gravidez que tinha que ter, não era um filho que eu tinha que ter. E, portanto, no fundo, havia aqui algum acervo interno, sabes, de ideias, é um livro de crónicas, e então, portanto, está dividido em partes, nem são propriamente capítulos, e falam sobre o amor, o desamor, as virtudes humanas, as desvirtudes. Olha, fala também sobre tenho aqui alguns numa das páginas, também fala sobre gratidão, sobre o perdão, portanto, algumas das nossas virtudes, porque eu acredito que nós, apesar de admirarmos muito os super-heróis, sabes, da Marvel, nós também temos muito de super-herói em nós. Há bocadinho falávamos, não é? Imagina, as situações de perda de alguém, a perda da casa, nessas alturas nós ficamos, no fundo é como se ficássemos partidos em 1000 pedaços. E depois o que é que fazemos? Vamos pegando naqueles pedacinhos, alguns já nos encontramos mais, mas vamos nos colando, vamos nos integrando, reconstruindo, recompondo. E isso para mim é um super poder. E, portanto, eu falo nessas coisas. Olha, estava aqui a folhear, falo também num tema do qual gosto muito e que é preciso falar, Teresa, que é sobre a morte. É um tema que nós não abordamos tanto, ou seja, nós estamos mais preparados para receber, para a vida, ficamos tão entusiasmados e durante este período de confinamento, houve pessoas que morreram, eu gosto da palavra partiram, para mim faz sentido, há outros que acharão, enfim, até quase piroso, eu revejo muito na palavra, porque tenho as minhas crenças, ok? E, portanto, a palavra, para além de ser bonita, eu acho que identifico-me totalmente. E, portanto, se alguns partiram, outros chegaram. E a chegada é sempre um grande entusiasmo, não é? Eu tive a bênção e a graça, por exemplo, de, em 2020, ter sido tia. Portanto, há uma chegada nova, um bebê na família, uma criança é sempre uma bênção. Portanto, num ano tão peculiar, e se calhar diria assim, não imaginaria que eu tivesse esse episódio que me deixou profundamente grata. Temos que trabalhar depois no outro polo, não é? Que é a partida e o desembarque, e portanto nós muitas vezes, que horror, não fales nisso, que horror, não é? Às vezes na família, e se eu morrer ou quando eu morrer, que disparate, vamos mudar de assunto, não é? Temos mesmo que falar neste tema, e então eu tenho aqui, não é aqui a componente mais, mais desenvolvida do livro, mas era importante para mim falar sobre ela. Cristina, já fiz todas as minhas perguntas, muito obrigada pela participação. Obrigada, Teresa, pelo desafio. Exatamente, e feliz Dia da Ação de Graças. Para ti também, em dobro para ti. Portanto, muito grata obrigada por esta nossa interação. Muito obrigada. Até breve. Até breve.